Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, senhores e senhoras, né, alunos do Dimensão Pro. Hoje vamos dar continuidade ao assunto em que vimos na aula anterior, né, no que diz respeito aí à progressão aritmética. Hoje é uma aula um tanto mais prática, né, diante de resolução de questão, e é justamente isso que eu lhe recomendo, né, o que levará você à perfeição, né, a prática será justamente a prática dos exercícios. Não adianta você aqui saber no que diz respeito a termos de definições, e sim basta você tão saber aplicar de forma correta, né, no que diz respeito aí o que a questão quer. Beleza? Então vamos aí para o que nos interessa, né? Nossa aula de hoje, resolução de questão, e vem comigo aí na tela, né? Numa progressão aritmética, né, o terceiro termo é 11, né? O décimo é 25. O primeiro termo dessa PA é. E a gente viu que diante da fórmula lá, né? AN, vem comigo aqui no quadro, né? É A1 mais aquilo que falta, né? AN menos 1 vezes R. Mas observe que ele traz aí informações, né? Em que o terceiro termo, ó, A3, né, é igual a 11, e o décimo termo é igual a 25. E ele quer justamente saber quem é o nosso A1, não é? Não é isso que a questão pede? Primeiro termo dessa PA, beleza? Então, quem é o nosso A10? Nosso A10 é justamente A3, que é o que a questão traz de informações para que a gente possa descobrir quem é A1, né? Mais aquilo que falta, ou seja, de 3 para 10 vai 7, né? Vezes a nossa razão. E como é que eu descubro a razão? Basta tão somente eu saber aqui, ó, 25, né, isso, igual a 11, né, mais 7 vezes nossa razão. E que por sua vez aqui, 25 menos 11 é igual a 7 vezes R. E aí, 25 menos 11 é quanto? 14, beleza. E 7 vezes R, né? Então R aí, a nossa razão seria 14 sobre 7. A nossa razão é justamente 2, ok? Encontramos qual é a nossa razão. E aí ele quer saber justamente, né, o nosso A1, beleza? Então, quem seria o nosso A1? Seria justamente A3, não é? Igual a A1 mais aquilo que falta para completar A3, ou seja, 2R. E que por sua vez o A3, a questão já nos traz essa informação, né? Ou seja, 11. A1, que é o que a questão quer saber, mais duas vezes quem é a nossa razão, seria 2. Ou seja, 11 é igual a A1 mais 4. Então aqui é uma soma, não é uma multiplicação. E se está somando, muda muda de lado, né? E a gente viu aí lá nas propriedades, né, o porquê disso mudar, né? É igual a 11 menos 4. Então, o nosso A1 é justamente 7. Chegamos aí o que a questão quis, não foi isso? Alternativa, letra B. Isso daí é uma propriedadezinha, né? O porquê disso daqui, basta tão somente eu somar o simétrico, por isso que muda de sinal, só em termos para você compreender, para não ficar tão assim, muda de sinal, beleza? Basta tão somente eu somar com o simétrico, né, daquele número, em ambos os lados. E que isso daqui, ó, né, se anulam. Por isso que
mudou de lado, né? Foi para o outro lado, foi para o outro membro, mudando de sinal. Justamente se dá por meio dessa propriedade. Somando-se o simétrico, ok, não é? Aqui é menos 4, perdão, menos 4. Aí, ó, beleza? Chegamos aí o que a nossa questão quis, não foi? Alternativa letra B. Vamos prosseguindo, no final tem gabarito lá para vocês, e aí vocês podem marcar aí no caderninho de vocês, não é? E aí essa questão, ó, vê bem. Geralmente a prova ela vai te trazer aí enunciados para com que você possa se cansar. Além de ser uma prova extensa, né, diante das demais disciplinas, também a prova, a banca, né, vai trazer informações aqui para com que você venha se cansar. E na maioria dos alunos, né, na maioria das vezes, os alunos deixam matemática para o final. Porque por sua vez, e você já está cansado de tanta leitura, aí você se depara com uma questão dessa, oxe, não vou ler. Meu filho, minha filha, senhores, senhora, eu te aconselho a ler, certo? Mesmo que você já esteja cansado, mantenha calma ali, né? Coma um chocolatezinho, toma uma aguinha e volta para a prova, beleza? Leia, tire as informações e aí vamos rumo à nossa aprovação, que a farda vem, beleza? Então veja bem, num programa de condicionamento físico, uma pessoa caminha 1 km no primeiro dia, 2 no segundo dia. E eu estou observando que a minha razão aí, né, se aumenta de 1 em 1. Vamos para o final da questão. Ele diz que foi sucessivamente até 10 dias, né? A pergunta é, ao final desses 10 dias, o número total de km percorrido foi. O que é que eu quero aqui, meu querido aluno, minha querida aluna? A soma de todos os termos. Beleza? Então vamos aqui para a aplicaçãozinha. E a banca vai trazer isso para ti, né? Enunciados extensos aí para você se cansar, mas eu te aconselho aí a dar uma leitura básica. Cadê? Aqui. Beleza? É justamente a soma de todos os termos. E que por sua vez eu tenho que a soma, como vimos, né, é justamente o primeiro termo, né, mais a n vezes n sobre 2, ou seja, a metade, né? Não é isso? Então, dada nossa sequência, foram sucessivamente no período de 10 dias. Então, quem seria a soma dos termos aí, né? Seria justamente 10, né? Quem é o nosso A1? No primeiro dia ali, andou, caminhou, correu, enfim, 1 quilômetro. Beleza? Mais a N. Quem é o nosso AN? Justamente aí seria os 10, né? Se no 10º dia ele caminhou 10, né? Vezes 10 sobre 2. Ou aqui, ó. Se eu quiser colocar 5, mas é bom você substituir na fórmula e depois, né? Então, quem seria a nossa soma aí? 11 vezes 5. Então, a soma dos 10 termos é justamente aí 55. Tá com dúvida nisso? Você vem. 1 mais 2 mais 3, daí dá 6, e aí vai até chegar ao 10º termo. E você vai ver, vai ter a prova, que a soma dos 10 termos, né, seria aí justamente 55. Um tanto mais prático do que você tá aí passo a passo. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. E aí, não é? A alternativa, qual seria a nossa alternativa aí? Letra C, de correto, não é? Vamos prosseguindo. Terceira questão, não é? Uma pessoa abriu uma caderneta de poupança com um depósito de R$ 200 e a partir dessa data fez depósitos mensais nessa conta. Se a cada mês depositou R$ 20 a mais do que o mês anterior, né, ao efetuar o
15º depósito, qual era o total depositado? O que é que ele quer, meu querido aluno, minha querida aluna? Justamente aí, não é? A soma de todos os termos. Porém, o que eu posso observar é que ele não diz quem é o 15º termo. E diante da aplicaçãozinha da fórmula aí, né? Como acabamos de ver, a gente tem que calcular, não é? Quem seria aí o nosso 15º termo. E aí a gente recai na primeira fórmula, que é a fórmula de termo geral, né? AN, né? Ou seja, A15 é igual a A1 mais 14, não é isso? Vezes a nossa razão. Então, o que seria o nosso A15? É o que ele quer saber, né? O nosso A1 seria justamente 200, que foi a aplicação inicial, mais 14, e a nossa razão aí seria 20, né? Por quê? Porque justamente ele vai dizer que a cada mês depositou 20 reais a mais do que o mês anterior. Beleza? Então, a 15 seria justamente 200 mais 280. Não é isso? 14 vezes 2, né? 28. 0. Então, nosso A15 seria justamente aí 480. Beleza? Encontrei quem é o meu A15. E aí, eu venho para a aplicação da fórmula. Posso apagar aqui, meu querido aluno? Beleza, encontramos que é o nosso A15, né? Tira um print aí, né? Escreva aí no seu caderninho, só para a gente voltar à primeira, né? Ou melhor, agora a soma dos termos, não é isso? A15 igual a 480. Beleza? Vamos lá. A questão quer saber que qual é a soma dos todos os termos, né? SN, que seria a soma de, né? 15º termo. AN seria justamente aí nosso 200 mais A15 justamente 480, né? Mais 15 sobre 2. Veja que aqui você não pode dividir, não é? Né? Mas sei que aqui é igual a 680 vezes 15, ou melhor, 15 sobre 2, e que por sua vez, ó, não é? Aqui de 15, a soma dos 15 termos, 340 vezes 15, e que por sua vez a soma dos 15 termos, 340 vezes 15, aí justamente 5.000, né? E 100, né? Qual seria justamente aí nossa alternativa? Volta aí para a telinha, alternativa letra A. Nossa terceira questão, alternativa letra A. Beleza? Então aí você tem que ler, né? O que a questão pede. Do que você... Eita, a questão é extensa, já estou cansado, né? Mas que a questão vai trazer todas as informações ali, você tira e vem para a aplicação da fórmula. Justamente na parte final do enunciado é que vai lá dizer aí justamente o que a questão quer. É um tanto cansativo, eu entendo. Mas não deixe de ler não, leia tudo, tire todas as informações e vamos rumo o nosso objetivo, não é? A nossa quarta questão, ó. A sequência numérica, né? 6, 10, 14, enfim. Tem 70 números, dos quais apenas os 3 primeiros e os 3 últimos estão representados, né? Qual o número dessa sequência executando-se ao primeiro, né, é igual ao termo que antecede, mais 4. Ou seja, a nossa razão aí ele já traz também que é 4, e a gente viu que a nossa razão se dá justamente da diferença, não é? Entre aí o posterior e o que antecede.
E a soma desses 70 números é alternativa letra A. E vamos lá para a nossa questão, né? A aplicaçãozinha aí dessa fórmula justamente, e que por sua vez ele já traz a quantidade de termos, quem é o nosso primeiro, quem é o nosso último termo, não é isso? Ó, a questão diz que foram 70 números, ele quer saber a soma, e que por sua vez o A1 são apenas, né, os 3 primeiros e os 3 últimos que aparecem. Então, o que eu quero aqui para a aplicação na fórmula é justamente o A1, que por sua vez é igual a 6, e o nosso A70, né, é o SN, aí a soma de todos os termos, e o nosso AN é o último, ou seja, também já está aqui os dados da questão, ou seja, 282, e aí eu vou, tá vendo que a questão ela é extensa, porém tá aqui todas as informações, e que por sua vez a gente aí vem para o que a questão pede, né? Então, a soma de todos os termos, justamente A1, 6, mais AN, que é o último termo, 282, né? N, 70, né? Sobre 2. E que por sua vez aqui eu tenho que, deixa eu apagar essas informações aqui, já que a gente já aplicou na nossa fórmula, né? A soma dos 70 termos é igual a 6 mais 282, 288, vezes 2 e 70, 35. Então a soma dos 70 termos seria justamente aí, eu já trouxe, né, a resposta já 10.080. Ok? Então a soma de todos os termos aí seria justamente 10.080, alternativa letra B. Ok? E aí, já se você queira assim então resolver, basta tão somente 288 vezes 35. Ok? E aí você encontra justamente quem é essa multiplicação. Ok? Vamos prosseguindo. Alternativa, quarta questão, letra B. Quinta questão. Ah, professor, se eu trouxe aí só questão. Que extensa, professor. Que é isso? Justamente eu estou trazendo aqui para com que você possa, então, tirar as informações da questão. O que é que a questão pede, né? Qual teria sido em 2006 a parte final? Mas vamos para o que interessa, né? No Brasil, é cada vez maior o número de pessoas que pesquisam preços na internet. O responsável por um site de pesquisa de preço afirmou que em 2002, ó, primeiro termo, vamos tirando os dados da questão, é igual a 200. Não é isso? Continuando, ou melhor, 2.000 acessos por dia. Enquanto em 2007, não é isso? Esse número subiu para 75.000, ou seja, o nosso último termo, né? Vou botar a último, né? É igual a 75.000, né? Continuando. Se o aumento anual no número de acertos tivesse ocorrido de forma linear, ou seja, a questão está dizendo aqui que já é de forma linear, formando uma progressão aritmética, ela também já trouxe, né? Qual teria sido em 2006 o número de acessos diários a este site? E aí a gente viu que A1 se refere-se, né, a 2002, o ano. O último seria justamente a 2007, e que meu aluno, né, alunos do Dimensão Pro, viu também um outro método para com que eu possa assim encontrar razão, que a razão se dará justamente da forma em que é o último
último, né? Menos o primeiro sobre aquilo que já passou. Ou seja, de 2002 para 2005 se passaram quantos anos? Passou. Então, quem é o último? Vamos lá. 75 mil. Né? Menos 2.000 sobre 5. Então, eu tenho o que? Seria justamente aí. 75 mil dá justamente 73, né? Menos 2.000 sobre 5, que isso daqui é igual a 14.600. Então a minha razão seria justamente 14.600. Beleza? A questão pede o ano que antecede. E para com que eu saiba, né? Um termo que antecede, né? Eu tenho o que? 2007 era justamente 75 mil. E eu sei que aí, se a minha progressão aritmética ela cresce, basta tão somente eu pegar aquele termo e ir somando com a minha razão, consecutivamente, né? A1 mais a minha razão, eu tenho o A2, o termo A2. A2 mais a minha razão, ou seja, está progredindo. Se ela está decrescendo, né? Eu tenho o meu termo A3 menos a minha razão A2. Então, seguindo essa linha de raciocínio, quando antecede, né? 2006, que é o que a questão pede, é justamente 75 mil ou menos, né? Aí a nossa razão, 14.600. Ok? Aqui está a nossa razão, né? Partimos para essa fórmula para nós encontrarmos a razão, né? E que por sua vez em 2006 a quantidade, né, de acessos diários foi justamente aí 60.400. 60.400. Alternativa letra D. Ok? Então ficou um pouco embaralhado, eu tirei os dados, parti para a razão, da razão, aí fui para a questão quis, não é? Então, alternativa aí, letra D. Sexta questão, né? E aí eu trouxe até um bizuzinho já escrito, né? Ou dica, se assim queira chamar, né? Na telinha aí com vocês, diz assim, ó, em 15 partidas, observe que a quantidade de partidas é um número ímpar, né? Que um certo time de futebol disputou em um campeonato em que houve empates, né? Houve X empates, é importante destacar aqui, né? Ó, X empates, Y derrota e Z vitórias. Professor, o senhor já quer complicar? Não, isso daí eu tô trazendo questões da forma em que possa assim aparecer na sua prova. E se você não souber, perde a questão, né? Se X e Y e Z formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão 2, quantos jogos, né, esse time venceu? E observa aí que eu já destaquei, né, a dicasinha, o bizu, que a soma de três termos, né, de uma PA é igual ao triplo do termo do meio, beleza? Então, o que é que eu vou? A ordem foi, e a gente sabe que dentro de uma sequência, né, vem assim X, Y e Z. Seria justamente a nossa sequência, em que se deu por empates, derrotas e vitórias, certo? E eu vi que a quantidade de termos foram 15, e que por sua vez foi um número ímpar, né? E seguiu nessa ordem aí, ó, né? Consecutiva, né? Sucessiva. A questão ela não explícita, né? Mas se formam nessa ordem, né?
uma progressão aritmética. E que, por sua vez, a dica é a soma, para com que se deu uma soma aqui, né? A quantidade de empates, a quantidade de derrotas e a quantidade de vitórias. Ou seja, eu somei para chegar ao total, né, da quantidade de partidas. A soma basta tão somente eu pegar o termo do meio, né? E que por sua vez é 3 vezes o termo do meio, é igual a quantidade de partidas. Ou seja, quem é meu y? 15 sobre 3. Então y é igual a 5. Não é isso? Mas a questão pergunta quantos jogos esse time venceu. Aí você vai lá e marca já a alternativa letra A. Meu senhor, minha senhora. Não. Por quê? Porque o termo do meio se refere a quem? A derrotas. Não é? E que, por sua vez, a questão está pedindo quanto esse time obteve de vitória. Não é? E que, por sua vez, basta tão somente eu somar com a minha razão. Ou seja, se eu tenho um termo, né, e o posterior eu somo com a minha razão e assim sucessivamente, a questão vai dizer que a nossa razão é 2, não é isso? Então eu tenho que 5 mais 2 seria aí justamente 7. Ok? É uma questão de progressão aritmética, porém em termos de dicas, aí foi um tanto bem mais prático e rápido para você. Tá certo, meu querido aluno, minha querida aluna? Alternativa letra C, não é isso? E aí vamos para a última questão e que você, ao ler, você... Ah, professor, eu conheço essa questão. Eu já tentei, né, respondê-la, tendo em vista das últimas provas anteriores aí para o concurso da PM de Pernambuco, né, do ano de 2018. Essa questão diz assim, ó, o valor inicial da previdência privada de Lucas será R$ 200, né? E a esse valor serão acrescentados R$ 10 mensalmente. Qual o valor total depositado, né, quando essa previdência completar 3 anos? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi, né? A questão está dizendo que é mensal, né, R$ 10, e quer saber. Aí eu te pergunto, meu aluno, você viu que uma progressão aritmética compete ali a linha de raciocínio no que diz respeito à função do primeiro grau. Compete também dizer que uma progressão aritmética aí se enquadra na questão de juros simples. Enfim, vou deixar aí vocês pensarem um pouquinho. Não vou responder, não é? E observe que basta tão somente, e para com que vocês possam diferenciar, né, juros simples, né, progressão aritmética, função, ou seja, aí vocês ficarem atentos e aplicar de forma correta o que justamente a questão pede. Mas vamos responder aí por meio de progressão aritmética, que é o enfoque da aula de hoje, e questão essa presente aí no último concurso da PM de Pernambuco do ano de 2018, não é isso? Então, a quantidade em anos, né, e está dizendo que é mensal, então um ano igual a 12 meses. Se é 3 anos, né, 36 meses, beleza? Ok, então quem seria o nosso último termo? A n é igual a 36, não é não? Então, beleza, a n, né, que seria aí 36, né, o a 36, que ele quer saber que é o último, ou melhor, que vai justamente se dar pelo A1, não é? Que o A1, quem seria? 200, né? Deixa eu colocar aqui, peraí. A1 igual a 200, não é? Beleza. E diante da nossa aplicaçãozinha, a gente tem que A36, né, é igual a A1, mais aquilo que antecede, não é isso? Ou seja, N menos 1, 35 vezes R.
não é? Ou seja, 36, quem é? É justamente o que ele quer saber. A 36 é igual a 200 mais 35. E você observa que a nossa razão aí seria justamente 10, não é? Por quê? Porque a cada mês está se aumentando aí 10 reais. Ou seja, se no primeiro mês era 200, no mês posterior 210, no mês posterior 220, e aí, né? Eu já estou abrindo aí, clareando a tua mente no que diz respeito à questão de juros simples. Mas eu não vou entrar no que diz respeito a esse conteúdo agora. Beleza? Então, quem seria aí o nosso A36? A36 seria justamente 200 mais 350. Então, A36 é igual a 550. Beleza? Mas é isso que a questão pede? Não. Ele quer saber o valor total. Basta tão somente, né? Agora eu aplicar a fórmula, né, da soma geral, né, dos termos. OK? Então, quem seria a nossa soma de 36? Seria justamente o A1, né, mais A36 sobre 2 vezes N, que seria aqui, não é isso? Vezes 36. Beleza? Então, quem seria aí a nossa soma de... O nosso A1, 200, mais A36, que foi o que justamente encontramos, 550, sobre 36 vezes 2, sobre 2, né? 36 aqui, não é isso? E que, por sua vez, eu tenho que a soma dos 36 termos é justamente aqui 750, não é isso? Vezes 18, né? Então a soma dos 36 termos é justamente aí 13.500. Certo? Qual seria aí nossa alternativa? Alternativa letra A. Beleza? Primeiro, a gente retirou os dados da questão, transformamos, né, os 3 anos em meses, né, que por sua vez o total de termos seria 36 aí. O nosso A1 seria 200 e que por sua vez, a princípio, eu fui para a fórmula do termo geral, não é? Encontrado uma vez o nosso A36, ele quer justamente descobrir qual seria essa soma. E a aplicação, né, da soma de todos os termos da nossa sequência aí, da nossa progressão aritmética, né? Encontramos aí a soma 13.500, questão essa aí presente no concurso da PMPE de 2018, ok? E o nosso gabaritozinho aí diante da aula de hoje, né? Primeiro, letra B, segundo, letra C, terceiro, letra A, quarto, letra B, quinto, letra D, sexto, letra C e sétimo, letra A. Beleza, meu querido aluno, minha querida aluna? Chegamos a mais um final de uma aula de hoje. E aí, para com que vocês possam chegar ao topo, né? No que diz respeito aí à praticidade, vai se dar justamente na resolução de questão. Não adianta você saber em termos de definição, sem com que não saiba aplicar no momento exato, né, na hora exata, diante do que a questão pede, ok? Então sucesso aí e rumo que a farda vem.